Glória a Deus, uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com sua família. Vamos aqui mais um domingo, cultuar aqui a Deus, dar o nosso melhor de adoração. Eu quero convidar você a convidar as pessoas que estão aí no seu lar para participar desse momento do culto. Eu quero também agradecer as pessoas que estão através dessa transmissão acompanhando, daqui de nossa cidade, de outras cidades também. É um prazer estar aqui com vocês através dessa transmissão. Quero também pedir aos irmãos que em algum momento que vocês se sentirem confortáveis, façam um registro da sua família, partilhando esse momento de adoração ao Senhor, e faça o compartilhamento através das nossas redes sociais, marcando lá a nossa igreja, para que possamos no final dessa transmissão colocar aí as imagens das famílias da nossa igreja. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, estamos na Tua presença, meu Pai, para Te render glória, louvor e adoração. Deus, estamos através dessa transmissão, toda uma equipe aqui, meu Pai, e Teu povo, Tua igreja nos seus lares, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar graça, que o Senhor possa com sua mão protetora estar aqui nos guiando, nos protegendo, Senhor, e que tudo que seja feito hoje, Senhor, seja feito para a honra e glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia e vamos agora ler uns Salmos. Salmos 91, convido você a procurar aí na sua Bíblia. Salmos 91 é um salmo muito conhecido, que tem como título Sob a Sombra do Altíssimo. Salmo 91, primeiro diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Glória a Deus, é nesse Deus que nós confiamos, meus irmãos. Graças a Deus por essa palavra. Eu queria agora convidar o irmão Reinan para nos levar à adoração através dos salmos e hinos. Graça e paz, igreja. É um motivo de muita alegria estarmos aqui louvando e adorando ao santo nome do Senhor. Abra seus salmos e hinos no número 102. 102 com o tema Sossegai. Louvemos ao Senhor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois
sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De onda do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Cantem! As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leve o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Amém. Glória a Deus, sossegai. Graças a Deus, esse hino nos conforta, né, meus irmãos? Saber que Deus está conosco, que Deus nos protege, Ele acalma o mar, a tempestade. Com certeza, Ele vai acalmar todo esse mal que está acontecendo em nosso planeta. Eu queria agora passar a oportunidade para os filhos da promessa, para nos levar à adoração ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor e que toda língua confesse, que todo joelho se dobre, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a hora da adoração.
Vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele é a razão da nossa alegria, amém? Da maneira que você estiver, que você possa agora se alegrar diante dEle e adorá-lo em espírito e em verdade. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou render perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do sentir o meu pulsar, meu coração bater ao ver. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o meu pulsar, meu coração bater ao ver. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou render perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver. Você pode declarar isso conosco. Te amo, diga, te adoro, me prostro, pra te adorar, vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver. Diga, vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao ver. Exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toda honra, toda glória seja a Ele, que é digno de receber toda a nossa adoração. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno.
Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não baixa a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência, ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não baixa a espada, vigia, confia em todas as horas. Declare: em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Aleluia, aleluia, Paizinho. Estamos aqui para declararmos em uma só voz. Cante junto conosco, aleluia. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Aleluia. Graças a Deus por mais um momento de adoração que o Senhor tem nos dado. Eu quero convidar você, sua família, a fazer o segundo momento de leitura no livro de Josué. Josué está aqui logo no início. Josué, capítulo
24. Josué capítulo 24. Esse é o momento onde Josué já faz todo o processo de distribuição das terras para as 12 tribos. E aí ele percebe que o momento dele está chegando de partir. E aí ele chama toda aquela comunidade para renovar a aliança com o Senhor. Josué 24, 14. Nós vamos ler o 14, o 15 e depois vamos finalizar com o 24. Josué 24, 14 diz: o título, Renovação da Aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o 24, em resposta ao que Josué traz, o povo diz: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Graças a Deus por esse momento, por essa leitura. Eu queria convidar o nosso pastor Hugo Wagner para nos conduzir nesse momento de oração, de contrição. Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para adorar ao Senhor nosso Deus. E nesse momento eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Nós fazemos um momento de oração, de contrição, buscarmos ao Senhor diante das circunstâncias que estamos. Nesse momento precisamos da intervenção divina. Vamos orar todos, curva sua cabeça e oremos em nome de Jesus. Pai querido, Tu és soberano sobre todas as coisas, e não há Deus igual ao Senhor. Nós Te adoramos aqui nesta noite, Te adoramos na beleza da Tua santidade. Sim, Senhor, porque não há outro igual ao Senhor, e não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a glória. Porque todas as coisas Tu criastes para a glória do Teu nome. Nós queremos, Senhor, Te render graças pelo dom da vida, pelo dom da salvação em Cristo. Queremos Te render graças, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e nos arrastou para Ti com cordas de amor. E nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Sabemos que todos nós estávamos no lamaçal do pecado, condenados, Senhor, distantes do Senhor, como disse Paulo, escrevendo aos Romanos em 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Éramos imerecedores de estarmos na Tua presença, indignos da Tua graça e do Teu amor. Não havia nada em nós que chamasse a atenção do Senhor, mas o Senhor nos amou mesmo assim, imerecedores, indignos. O Senhor estendeu a Sua mão de amor, Suas mãos misericordiosas, e nos tirou do lamaçal do pecado, colocou os nossos pés sobre a rocha e colocou nos nossos lábios um novo cântico. E nós queremos louvar a Ti por isso, porque somente em Ti, na obra de Cristo da cruz, nós temos o perdão, nós temos a remissão dos pecados, nós temos o lavar regenerador, nós temos acesso ao trono da graça, nós temos acesso à Tua presença, nós podemos adentrar ao lugar santo dos santos, pelo mais novo e vivo caminho, que é o corpo de Jesus, pelo sacrifício dele oferecido na cruz.
Todos nós fomos lavados por este sangue, porque como disse Paulo escrevendo aos Colossenses, Ele cravou na cruz a nossa dívida, Ele nos purificou de todo pecado, e por isso, Senhor, nesta noite, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua onipotência salvadora, nos humilhamos diante dela, e agradecemos, e confessamos o quanto somos dependentes do Senhor. Te pedimos misericórdia, porque apesar de ter sido alcançado pelo Senhor regenerado, nós continuamos, Senhor, possíveis ao pecado. Tem misericórdia de nós. Ajude-nos para vivermos uma vida santa que te glorifique. Ó Deus, eu quero te pedir por este mundo que nós estamos vivendo e esse momento que estamos vivendo agora. Eu quero te pedir por cada país, Senhor. Sabemos que o Covid, Senhor, 19 já chegou em muitos países, em muitas cidades, e nós queremos rogar, Senhor, por cada pessoa. Nós queremos exercitar o segundo mandamento de amar o próximo. Nós rogamos, Senhor, por cidades e nações que está sendo tomada, Senhor, por esse vírus. Que o Senhor estenda as tuas mãos curadoras, que o Senhor guarde o teu povo. Nós rogamos pelos povos ali, Senhor, da Espanha, Senhor, da Itália e de tantos outros países que estão vivendo esse momento difícil. Que o Senhor fortaleça aqueles que o Senhor tem chamado à vocação da medicina, que o Senhor dê sabedoria, força, para que eles possam perseverar cumprindo a sua vocação. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre o teu povo para curar. Repreende, Senhor, esse vírus e tantas outras pestes que vem tomando, Senhor, o nosso mundo. Nós pedimos a Ti, Senhor, encarecidamente. Rogamos a Ti porque Tu és o autor de todas as coisas. Tu criaste todas as coisas para a glória do Teu nome. Te agradecemos por tão grande perdão que temos no Teu Filho. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos agora para o momento do ofertório. Abra aí a sua Bíblia em Marcos 12. Glória a Jesus. Vamos agora fazer a leitura desse versículo que está em Marcos 12, do 41 ao 44. O título é A Oferta da Viúva Pobre. Marcos 12, 41 diz: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizera todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bem, meus irmãos, aqui é a prova de uma fé genuína, onde ela, através dessa atitude, mostra total confiança e dependência no Deus de toda a provisão. A minha mensagem para você é que você, em meio a essas tribulações que estamos vivenciando, confie no Senhor, oferte na sua obra. Problemas que estamos agora passando podem deixar você preocupado, mas o nosso Deus, nós tivemos a oportunidade de ouvir vários momentos aqui, falando que você precisa descansar e confiar. E eu convido você, vocês estão vendo que aqui embaixo estão os dados bancários de nossa igreja.
que você possa ofertar na obra do Senhor, que você também possa ter a possibilidade de também, uma vez que você não queira utilizar aqui os recursos da transferência online, do depósito, você também pode se utilizar das ofertas, pegar o seu envelope, deixar na secretaria e oferte na obra do Senhor, meu irmão. E você vai ver que o Deus de provisão, com certeza, vai te abençoar. Eu queria nesse momento convidar o grupo de louvor para nos conduzir nesse momento de adoração em agradecimento ao Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar em gratidão por esse momento de ofertório e também pelo momento da palavra. Pai querido, Deus de amor, estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por essa oportunidade que temos, Senhor, de contribuir na Tua obra, Pai. Deus, peço que o Senhor possa abençoar todos aqueles que assim o fizeram, Deus. E aqueles que não tiveram, não estão tendo essa oportunidade, Deus. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, meu Pai. O nosso planeta tem vivenciado um problema econômico, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Todos esses problemas e nada para Ti, Senhor, é a mesma coisa, meu Pai. Tu podes no momento certo, como Tu já provaste na Tua palavra, que no Teu momento certo Tu pode transformar e dar vitória ao Teu povo, Pai. Pai, nesse momento também Te pedimos pelo momento da Tua palavra, Deus, que será ministrada pelo nosso pastor. Que os nossos corações estejam abertos, que nossos ouvidos estejam prontos a ouvir a Tua palavra, Pai. E que possamos colocar tudo o que vamos aprender em prática. É em Teu nome que nós Te agradecemos. Amém. Pastor Hugo. Meus irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Eu quero falar da alegria de estar aqui juntos com os irmãos através dessa live, dessa transmissão, para juntos adorarmos ao Senhor nesse que é o dia do Senhor. E como é bom poder adorá-lo. Agora vamos ouvir a sua palavra e eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Esse eu vou ter que dar um tempo, esperar mais um pouco, os irmãos acharem aí em casa. Livro de Sofonias, capítulo 3. Nós iremos ler dos versículos 14 em diante. Livro do profeta Sofonias, capítulo de número 3, versículos 14 a 20. Como de costume eu digo, esse livro fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Logo depois de Abacuque, irmãos. E antes do livro do profeta Ageu. Sofonias capítulo 3, versículos 14 em diante, eu queria pedir que você, por favor, não fechasse a sua Bíblia, continuasse com a sua Bíblia aberta para a nossa reflexão. Diz assim as Escrituras: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Versículo 15: o Senhor afastou a sentença que era contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, e não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados, estes, afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam o opróbrio, eis que naquele tempo obedecerei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei
os que foram expulsos, e farei deles um louvor, um nome em toda a terra em que sofrerem ignominia. Versículo 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu sei que já oramos, mas eu queria ter uma palavra de oração bem rápida, junto com vocês. Pai querido, a nossa gratidão por essa noite, por poder te adorar. E agora te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua santa palavra. Que o Senhor alimente a nossa alma. Que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações e sejamos alimentados da mesma. Porque não há outra coisa que possa alimentar a tua igreja, Senhor, se não for a tua palavra. A mesma diz que aqueles que são de Deus, ouve a palavra de Deus, ilumine a nossa mente e nos faça entender a tua palavra, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite sobre o tema quando Deus restaura o seu povo, mesmo diante do sofrimento. Eu devo lembrá-los que Sofonias é um profeta de Deus. Ele está listado entre os profetas menores. Foi chamado para profetizar antes do exílio. E as suas profecias tinham duas perspectivas. Ele profetizava sobre o flagelo e o sofrimento e o cativeiro que o povo iria passar. Mas Sofonias também profetizou sobre a restauração do povo de Deus. O nome de Sofonias é peculiar. Só existiram 3 na Bíblia. E esse Sofonias, profeta, o seu nome significa escondido de Yahvé, guardado por Deus. Alguns estudiosos vão dizer que talvez os seus pais tenham lhe dado esse nome pela necessidade dele ser guardado da perseguição feita por Manassés, que era um rei perverso de Israel. Sofonias era um príncipe, era de descendência real, mas também era um profeta. Ele tinha uma descendência, um ancestral especial, era da descendência de Ezequias, um rei piedoso de Judá, sendo possivelmente primo de Josias, cujo reinado ele também ministrou como profeta. Observe, Sofonias tem um compromisso, é transmitir os oráculos que Deus lhe deu para o seu povo. Ele é contemporâneo de Naum e também de Jeremias. Profetizou tanto o cativeiro de Judá, como também a restauração. Tanto a queda de Jerusalém, como a restauração e a renovação dessa nação. Depois de trazer uma palavra de juízo à nação de Israel, ele mostra o amor de Deus, a restauração do povo de Deus, feita pelo próprio Deus. Mas observe comigo qual era o contexto em que Sofonias estava profetizando. A realidade da nação de Israel não era boa. As condições morais e religiosas que prevaleciam na época de Sofonias eram as mais baixas possíveis.
Isso por causa da influência maligna do reinado de Manassés e também de Amon. O longo reinado de Manassés foi um período de total submissão do povo de Deus à nação assíria. A submissão política ao povo assírio significava também submissão aos deuses assíricos. Os deuses assírios estavam sendo venerados também pelo povo de Deus, especialmente a adoração aos corpos celestes. E é interessante que Sofonias vai trazer o povo, vai denunciar esse comportamento claramente no versículo de número 5 do capítulo 1, quando ele diz: os que sobre os eirados adoram o exército do céu, os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. E qual é a grande profecia? E o que é que Sofonias está dizendo? Olha, o povo de Deus está adorando os astros. Sofonias denuncia esse pecado. Quando a porta abriu para uma religião estrangeira e pagã como a dos assírios, outros deuses naturalmente começaram a ser adorados. Uma vez que a exclusividade da adoração ao Deus de Israel foi abandonada, logo outros cultos a outros deuses foram aceitos abertamente. Baal, o Deus dos cananeus, foi abertamente adorado. Sofonias vai relatar isso no capítulo 1 e o versículo 4, quando ele diz: estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Observe, Baal estava sendo venerado e adorado por aqueles que diziam ser o povo de Deus. Sofonias condenou essa adoração a Baal, condenou a adoração a Moloque. O versículo de número 5 do capítulo 1 vai dizer que eles adoravam também a Milcom, e essa expressão no original direciona-se a Moloque. Era um deus amonita que era adorado através do sacrifício de crianças. E nós chegamos a uma grande realidade: o imperialismo internacional sobre Israel, dessas nações, significou enfraquecimento do único Deus sendo adorado por aquela nação. A cultura nacional estava fraquejando, de modo que os costumes estrangeiros estavam sendo, na verdade, vivenciados, praticados, relacionados. Os perigos políticos, não só os perigos políticos, mas também a decadência ética e moral e religiosa e espiritual estava tomando o povo de Deus. E a maioria dos comentaristas vão dividir esse livro em 3 partes. Olhando para dentro, para o que Israel estava vivenciando, capítulo 1, até o versículo 3 do capítulo 2. Deus vai sentenciar o seu povo, chamá-los a adorar somente a Ele e a anular os falsos ídolos. Mas esse livro também tem uma segunda divisão, é olhar em volta. E se você observar o capítulo 2, até o início do capítulo 3, nós iremos nos deparar com Deus trazendo o seu juízo sobre todas as nações, que levou aos judeus a adorar os falsos ídolos. Mas esse livro tem uma terceira divisão. E ele olha para além do seu povo e para além daquelas nações que estavam à sua volta. Deus olha para, o texto vai nos mostrar que o profeta olha para além do juízo, olha para a restauração de Israel. E esse capítulo 3 vai nos dar detalhes de que como o povo estava vivendo. Observe que há claramente uma rejeição à correção de Deus, à disciplina divina, ao chamamento de Deus para uma vida santa. Além disso, capítulo 3, a partir do versículo 1, vai nos mostrar que os líderes civis, os governadores, os juízes,
os sacerdotes, todos os líderes religiosos que estavam dentro da cidade, estavam sendo acusados de atitudes incompatíveis com suas funções. Eles não estavam cuidando do povo. Os juízes e os governantes são comparados a animais selvagens, a leões e lobos, que em lugar de proteger o povo, que lhe confiou o voto, os líderes que, na verdade, deveriam cuidar do povo e de suas necessidades, estava tendo em vista o lucro pessoal. Realizam também o seu trabalho, de forma que Sofonias vai dizer que eles sugavam tudo do povo, ao ponto que os ossos não poderiam ficar para serem roídos. Mas em meio a tanta coisa ruim, difícil, em meio a tanta dificuldade e juízo, o que me chama a atenção é que o profeta esperaria talvez a mão de Deus pesando mais poderosamente sobre o povo, os condenando, os aplicando um juízo definitivo. E aqui está a diferença do Deus que nós servimos. É que quando nós olhamos a partir do versículo 8 em diante, e chegamos ao versículo 14, o Senhor está dizendo para aquela nação, para aqueles que são chamados de as filhas de Jerusalém, o Senhor está dizendo que tem salvação para o seu povo. E é interessante que um comentarista bíblico chamado de Palmer Robson, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer no final claramente: agora o profeta se move rumo ao Santo dos Santos, por meio de uma descrição arrebatadora do amor de Deus demonstrado ao seu povo. E ele vai dizer que os versículos 16 em diante na verdade, o João 3,16 do Antigo Testamento. Claramente, Deus muda a sua atitude para com o seu povo. Deus mostra os problemas, o sofrimento, os pecados de Israel. Mas Ele, na verdade, não sentencia o seu povo, Ele perdoa o seu povo. E aqui eu quero destacar 4 coisas para nossa reflexão a partir do versículo de número 17. E olha o que é que diz o versículo 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele deleitará-se em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Observe, esse texto nos fala da graça de Deus. E aqui eu quero destacar 4 coisas para nossa reflexão. E a primeira delas está bem clara para nós. Se nós nos determos nesse versículo, a primeira parte do versículo diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Se o povo de Israel esperava talvez um julgamento de Deus, Deus está usando o profeta Sofonias para dizer: o Senhor está no meio de ti. E aqui a primeira coisa que me vem ao coração é que a presença de Deus no meio do seu povo é a fonte da sua restauração. O Senhor Deus está no meio de ti. E isso quer dizer, o mesmo Deus que aplicou o juízo, mostrou os pecados, do Jerusalém na mão dos caldeus, para um amargo cativeiro, agora traz o seu povo de volta, restaura o seu povo, coloca-se no meio do seu povo, como se fosse uma fonte restauradora da sua nação. A maior necessidade da igreja nos nossos dias é da presença manifesta de Deus no meio do seu povo.
Apesar dos pesares, apesar de quem era o povo, o Senhor está dizendo: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus não deixa o seu povo. É o senso dessa presença que traz alento à igreja do Senhor. É essa consciência, a consciência dessa gloriosa presença que aquece o nosso coração, que reaviva a nossa alma. Ele pede ao seu povo que não afrouxe as mãos, diz o versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, e não afrouxe os teus braços. Deus está dizendo: eu estou no meio de ti, não afrouxe as mãos, continue a trabalhar, perseverante, porque eu estarei convosco. A primeira grande verdade, isso está muito claro ao nosso coração. Meus irmãos, observe, Deus está prometendo que a sua presença nunca sairá do meio do seu povo. Foi assim com Moisés, em algum momento em que o Senhor disse que afastaria a sua presença, o povo de Deus disse: nós não queremos anjos, queremos a tua presença. A promessa do Salmo 23 é muito clara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em partos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso. Ele está claro, o salmista está orando e dizendo que o Senhor é o seu pastor. Ele diz: tu estarás comigo. Aí ele diz claramente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A certeza da presença de Deus com aqueles que verdadeiramente confiam nele é real. Observe a promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos. Claramente no final dos evangelhos ele vai dizer: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus amados irmãos, Sofonias está mostrando o pecado do povo, mostrando os problemas da nação, e talvez eles esperassem uma condenação, e Deus está dizendo: eu estou no meio de vocês, eu estou trabalhando no meio de vocês, eu não vou deixar vocês. Mas há uma segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto. A primeira parte do versículo 17 diz: o teu Deus está no meio de ti. A segunda parte diz que Ele é poderoso para salvar-te. E não há circunstâncias, não há circunstâncias adversas que Deus não possa reverter pelo seu imenso poder. Quando Sofonias diz poderoso para salvar-te, ele está reconhecendo a onipotência divina. Ele está reconhecendo a soberania divina de que só Deus pode salvar. Baal não pode fazer nada. Na verdade, Moloque não pode fazer nada. Nenhum desses deuses que o povo de Deus estavam se dobrando ou voltando a adorar, esses falsos deuses, podiam fazer nada. A palavra do profeta é muito firme: poderoso é Deus para salvar-te. Foi Deus quem tirou o seu povo da amarga escravidão e trouxe de volta para a sua terra. É Deus quem poderosamente nos liberta da escravidão do pecado. Ele é quem quebra as nossas algemas, que rompe os nossos grilhões. Não há braço de carne que nos traga salvação, mas o braço onipotente de Deus é o único braço salvador. Ele planejou, Ele executou, e Ele consumará a sua plena redenção. O que o profeta está dizendo é que Deus não trabalha pela metade. Ele é um Deus gracioso, e sua graça é maior do que o nosso pecado. Nenhuma coisa é demasiadamente difícil para Ele. Ele é o Deus poderoso para salvar. Eu gosto da expressão de Lucas, no capítulo 1 do seu evangelho, quando ele diz que não há nada impossível para Deus.
E quando ele diz isso, ele está falando da salvação. Só Deus é poderoso para salvar o seu povo. E Ele faz isso na história da redenção. Ele vem salvando a sua igreja desde o Antigo Testamento e no Novo. A obra, na verdade, que apontava para Cristo, os sacrifícios dos cordeiros e dos animais, apontavam para aquele que podia salvar. A expressão de Sofonias é muito clara, é de que só Ele é poderoso para salvar-te. Volta-se para Deus é necessário, e isso Sofonias está chamando o seu povo, para que eles pudessem entender que Deus é o único Salvador. É interessante que quando nós olhamos o versículo de número 15, ele é claramente, o Senhor diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora os teus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu jamais verás mal algum. O que é que Deus está afirmando? O profeta está afirmando que o Senhor está removendo o pecado do seu povo, o Senhor está removendo a punição do seu povo, e isso fala de que o amor de Deus é imutável, de que o amor de Deus pelo seu povo repousa sobre uma redenção completa e não limitada pela metade. Deus está restaurando o seu povo, oferecendo-lhe perdão, perdoando-lhe os pecados, lhe dando uma nova oportunidade. E isso é graça, isso é manifestação da graça, pois não era isso que eles esperavam. Eles estavam esperando a punição dos pecados, Deus oferece perdão. Eles estavam esperando a destruição, Deus oferece restauração. A garantia com respeito às bênçãos se baseia pelo fato que bênçãos, o perdão, a restauração, é porque o rei de Israel está no meio deles. O Senhor está no meio de ti. Ele está no meio do seu povo para perdoar o seu povo, para restaurar o seu povo. Mas há uma terceira coisa que nós aprendemos com esse texto. É que Ele não só está presente no meio do seu povo, Ele não só é poderoso para salvar. O texto vai nos dizer que Ele se deleitará em ti com alegria. A restauração do povo de Deus traz alegria ao próprio coração de Deus. O profeta é muito claro: Ele se deleitará em ti com alegria. O que é que Sofonias está querendo dizer? Quando o povo de Deus se volta para Deus com arrependimento, de forma verdadeira, Deus se volta para o seu povo com graça e com misericórdia. E Ele oferece ao seu povo perdão. Ele oferece ao seu povo restauração. Deus se deleita em nós quando o nosso prazer está nele. Ele se regozija no nosso regozijo. Deus se deleita em nós com alegria, quando Ele mesmo é a fonte da razão da nossa alegria. A salvação de Deus dada a nós traz não para nós a glória, mas para o próprio nome de Deus toda a glória. O que eu quero enfatizar aqui nessa noite é exatamente que Deus se deleita em nós com alegria. Ele tem prazer de saber que somos a menina dos seus olhos, somos a sua delícia, de que na verdade Ele nos escolheu e nos chamou para fazer de nós uma nação santa, um povo escolhido. Deus se deleita no seu povo quando o seu povo adora. Deus se deleita no seu povo quando o seu povo louva o seu nome. Deus se deleita no seu povo quando o seu povo vive uma vida de santidade. Deus se alegra e se deleita com a sua igreja. Mas há uma quarta coisa que nós aprendemos com esse texto. O Senhor está no meio de ti. A presença de Deus está no meio do seu povo.
Ele é poderoso para salvar-te. Ele estava salvando o seu povo. Mas o texto diz também que Ele restaura o povo de Deus, trazendo alegria. E essa alegria vem também para o seu coração, pelo seu povo. E em quarto, a renovação de que Deus opera na vida do seu povo é fruto do seu imensurável amor. E olha o que é que diz a quarta parte desse versículo. Ele diz assim: renovar-te-á no seu amor. Quando o povo de Deus se volta para Deus, Deus mostra o seu amor. O amor de Deus é eterno, é imerecido, é desinteressado, é provado. É imerecido porque não fazemos nada pelo que receber. É desinteressado porque não há nada em nós que faça Deus nos amar. E é provado porque Ele promete e envia o seu Filho para morrer. E essa é a prova do seu amor para conosco, diz o apóstolo João, porque Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz. Morte de cruz. O amor de Deus, irmãos, pelo seu próprio povo, não é um amor das emoções, dos sentimentos inconstantes, não. Não é um amor em que não tem força para agir em prol do objeto do amor. Pois esse Deus que ama, que é chamado aqui de Yahvé, Ele é Deus, e Ele é Deus porque Ele ama com amor eterno. Ele nos atrai para si com cordas de amor. Ele nos ama com amor imerecido. Ele nos ama de uma forma que oferece a sua graça a nós, oferece aquilo que não merecíamos, sendo nós imerecedores. Ele nos deu o que não merecíamos o castigo, e Ele nos ofereceu amor. O amor de Deus é renovador na vida do seu povo. Quanto mais reconhecemos o amor de Deus por nós, mais nos consagramos, mais deleite há de nós no Senhor. Quanto mais sabemos que Ele nos ama, mais fugimos do pecado, mais buscamos a santidade, não com medo do juízo, mas por se afastar desse Deus maravilhoso. Nós devemos fugir de tudo isso, sobretudo porque queremos agradar o coração de Deus. O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, nos amou primeiro. Isso é evangelho. Deus nos buscou, mesmo quando nós não merecíamos a sua atenção e o seu amor. Ele nos amou mesmo assim. E é isso que Ele está demonstrando para Israel. Israel não merecia o seu amor. Ele estava sendo substituído por Moloque, por Baal e por outros deuses. Mas Deus está dizendo: eu quero amar vocês. Renovar-te-á no seu amor. Deus está dizendo: eu estou renovando a minha aliança através do amor que eu tenho por vocês. O coração de Deus é um coração para amar o seu povo. E que amor imensurável, que amor grandioso. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, que esse amor é imensurável. Ninguém pode dar largura, comprimento ou profundidade desse amor. E é isso que Deus está fazendo aqui. O seu povo o rejeita, o exclui, coloca diante dele outros deuses, mas Ele está dizendo: eu amo vocês. Eu quero renovar o meu amor por vocês. E é interessante que esse amor engloba todos os povos. Deus não faz acepção. Se nós olharmos o versículo de número 8, a parte A, vai dizer que Deus está chamando pessoas de todos os lugares. Deus está chamando para congregar nações e reinos. Quando a gente lê o versículo 10, claramente diz que esse amor é demonstrado indo além
do rio da Etiópia. E o que isso quer dizer? É que o amor de Deus está sendo demonstrado ao povo gentil, além da Judeia, além de Jerusalém. Não importa quem seja, qual seja a origem, qual seja a etnia, qual seja a questão moral ou espiritual, onde quer que seja, onde quer que estejam localizados, como diz o versículo de número 8 do capítulo 3, juntar as nações e congregar os reinos. Deus está fazendo isso, e este amor é um amor imutável de Deus, porque alcança todos que invocam o seu nome. É isso que diz o versículo 9: então darei lábios puros aos povos, para que todos me invoque o nome do Senhor. Isso está claro. Deus está dizendo: o meu amor é para Jerusalém, para os filhos de Jerusalém e para além das fronteiras de Jerusalém. É um amor muito grande. Mas há uma quinta coisa, meus irmãos, que a gente precisa aprender com esse texto. Está no versículo 17 ainda. Sofonias vai dizer: regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte final. O deleite de Deus em seu povo é puro júbilo. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus tem prazer no seu povo. E observe, quanto mais o seu povo se regozija nele, Deus nos aceita no seu amado, que é Jesus. Ele se alegra com o seu povo, como o noivo se alegra com a sua noiva. Somos a herança de Deus, irmãos. Filhos de Deus por adoção, herdeiros de Deus em Cristo, a menina dos olhos de Deus. Ele nos deu vida, Ele nos adotou a sua família, Ele preparou para nós um lugar de gozo inefável. Desfrutaremos de sua presença pelo desdobrar da eternidade, glorificá-lo-emos e fluiremos na sua presença pelos séculos sem fim, de eternidade a eternidade. Oh, graça imensa é essa! Oh, que amor eterno! Que presença bendita! Que salvação gloriosa! Ele nos convida a celebrar, a cantar alegremente, mesmo quando não merecíamos estar na sua presença, assim como Israel. E observe, Ele se deleita no cântico do seu povo. Olha o que é que diz o versículo de número 14. O seu povo está sendo convidado a cantar. Ele diz: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Ele chama o seu povo para adorar, e ele enfatiza isso em toda essa narrativa. Observe o versículo 19, a parte final. Ele diz assim: recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome sobre toda a terra. E o que é que Deus está dizendo? Eu chamei vocês, vocês levam o meu nome e vocês foram criados para o meu louvor. Se você observar o versículo 20, o texto diz que naquele tempo os farei voltar e vos recolherei. O Senhor está dizendo que vai juntar o seu povo. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Deus está dizendo: olha Israel, olha meu povo, eu amo vocês. Vocês carregam o meu nome e vocês existem para o meu louvor, para dar testemunho às outras nações de quem eu sou. Esse texto fala de adoração. Esse texto fala que a adoração é testemunhal. Quando a igreja adora verdadeiramente ao Deus verdadeiro e não aos outros deuses pagãos, ela está proclamando o Deus verdadeiro. Por isso o profeta abre a mensagem final com a grande convocação do povo de Deus para se alegrar, para cantar. O ai profético de Sofonias, pronunciado para a destruição da cidade, é
trocado, é na verdade mudado. Deus está chamando o seu povo para louvar o seu nome, mesmo em meio às tragédias, mesmo em meio ao sofrimento. Deus está dizendo: cante, cante e cante. Mesmo que o profeta possa olhar para as tragédias, ele lança o convite a que se faça uma celebração de alegria irrestrita, que se faça uma celebração, cante, rejubila, regozija-te de todo o teu coração. O que Deus está falando através do seu servo é: adoração deveria brotar na vida daquele povo como expressão de gratidão, porque Deus está mudando o cativeiro do seu povo, trazendo o seu povo para a sua terra, alegrando seus corações e pedindo que eles o adorem verdadeiramente. Por isso eu quero lhe convidar nesta noite, aí em casa, levante o louvor, cante e adore ao Senhor. Não pense que tudo está perdido. O Deus Todo-Poderoso, em meio ao sofrimento, restaura o seu povo, levanta o seu povo, reanima o seu povo e pede deles a adoração verdadeira. Mas observe, ele se deleita no cântico do seu povo, ele também se deleita no congregar solene do seu povo. Olha o que é que diz o versículo de número 18: os que estão entristecidos por serem afastados das reuniões solenes, eu os congregarei. O que é que Deus está dizendo? Não mais tristeza, mas reunião de celebração jubilosa. Esse texto se refere ao remanescente cujo coração está posto no culto ao Senhor. Por meio da destruição da cidade, da deportação da população, eles ficaram privados do principal tesouro de suas vidas, que era adorar o Senhor no santo templo do Senhor. Foi vedado o acesso ao lugar apropriado do culto. Mas aquele cujo coração chorava por canções de Sião tinha uma grande promessa, que pudessem se apegar a esta promessa. Eu congregarei aqueles que estão entristecidos, afastados por causa das reuniões solenes, declara o Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou reuni-los novamente, eu vou tê-los novamente na minha presença, congregando novamente para adorar o meu nome. E eu nunca vi um texto tão necessário para nós nesta noite como esse, porque a saudade é muito grande de ter os irmãos aqui conosco, sentados nos bancos e juntos, como o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, adorarmos juntos presencialmente. Há uma ânsia grande por esse dia em que voltaremos a estar aqui. Deus está dizendo para o seu povo, aqueles que sentem faltas da sua presença, sentem faltas da comunhão, o Senhor está dizendo que vai congregar o seu povo. Eu congregarei aqueles que estão entristecidos, declara o Senhor. Eu reverteria os processos de dispersão, reuniria o meu povo novamente para adorar o meu nome. É isso que Deus está dizendo. Deus se deleita quando cantamos e quando nos reunimos em comunhão para adorá-lo. Eu quero concluir pensando com vocês. É que Sofonias vai nos ensinar que a restauração é uma obra da ação soberana de Deus. Deus quem faz como Ele quer e no tempo que Ele quer. Deus leva e Deus traz de volta. Deus é quem recolhe e Deus é quem espalha. Deus quem faz o seu povo um nome e um louvor entre todos os povos, para a glória do seu nome. Executada e consumada por Deus, tudo provém de Deus. Tudo é para a glória de Deus, e tudo seja para Ele, somente a Ele seja dada a glória. Por isso,
lembre-se, você é o deleite de Deus. Deus demonstra o seu amor imensurável a nós. Ele, na verdade, restaura o seu povo com alegria. E Ele é poderoso para salvar o seu povo. E Ele nunca saiu do meio do seu povo e nem sairá. Que nós possamos, nessa noite, guardar essa palavra no nosso coração. E nos despertar para adorar a esse único Deus. Que o Senhor desperte o nosso coração, nos motive. Que mesmo não podendo estar aqui congregando, juntos adorando, que você o faça isso em casa. Guarde essa palavra no coração. Que Deus abençoe a todos. E dê uma boa noite. E a bênção do Senhor repouse sobre vocês. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, para nós orarmos agradecendo por esta palavra. E também por este culto. Pai, a nossa gratidão por estar na Tua presença. A nossa gratidão pela Tua palavra, que é o alimento da nossa alma. A nossa gratidão, Senhor, pelo que o Senhor fez com Israel, como aqui profetizou Sofonias. Aonde o Senhor ofereceu ao seu povo, não aquilo que eles mereciam, mas aquilo que eles não mereciam. A Tua graça, o Teu amor, a Tua salvação, o deleite na Tua presença, o poder Te adorar. Senhor, quantos privilégios! E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor também nos escolheu para isso. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem escolhido essa congregação, esta igreja, cada membro, cada família, para ser, Senhor, um adorador, para ser uma igreja adoradora do Teu nome. Leva, Senhor, a Tua bênção seja derramada sobre a vida de cada família. Leva cada uma dessas pessoas a buscar a Tua presença, a buscar a Tua face, a viver uma vida de santidade. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre cada família da Tua igreja que está através dessa transmissão cultuando conosco. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida desta igreja e da igreja do Senhor na face da terra. E todos dizem amém e amém. Meus irmãos, nós encerramos esse momento do culto e agora vamos para a parte de avisos e notas. E eu queria começar com os aniversariantes do mês de abril. Eu queria parabenizar aqui a nossa irmã Marleide Maria, aniversariou dia 12. Também parabenizar o nosso irmão Bruno Lira e Paola Nathalie, que aniversariou dia 14. Parabéns. Dia 16, a nossa irmã Maria Betânia. E dia 18, a nossa irmã Lauana. E dia 19, a nossa irmã Islândia Lira. Parabéns a esses irmãos. Que Deus os abençoe. Dê muitos anos de vida a esses irmãos. Encha-os de sua graça e de sua sabedoria, ok? Eu queria reforçar também nosso culto doméstico, o culto familiar. Todas as terças-feiras, lá no WhatsApp da igreja, nós estamos colocando um devocional para você se reunir com a sua família e adorar o Senhor, fazer o culto doméstico. Sinta-se convocado por Deus para isso. Faça da sua casa um lugar de adoração ao Senhor junto com a sua família. Eu sei que é muito difícil reunir os filhos quando são pequenos. Eu tenho filhos pequenos e sei como é difícil, mas a gente tem trabalhado isso e é muito bom ter a família adorando ao Senhor. Lembrá-los que na quinta-feira nós temos a nossa live da oração e doutrina. Não é mais aqui a partir do templo, nós estamos fazendo em casa, com a participação dos departamentos de louvor da igreja, e a doutrina será exposta, 1 Coríntios capítulo 15, estamos chegando ao fim do capítulo 15, vem estudar conosco as escrituras,
versículo a versículo, parte a parte. É importante que você participe, não fique sem participar. Cada membro, cada homem, cada mulher está convidado a estudar a palavra de Deus na nossa doutrina na quinta-feira. Também lembrar os irmãos que no domingo pela manhã nós temos a nossa live, né? Claramente o nosso estudo bíblico. Como não estamos conseguindo ter a escola bíblica dominical, estamos fazendo um estudo único que a gente titulou aí Bíblia, Prosa e Café. Por isso venha participar conosco, Bíblia, Café e Prosa, dá no mesmo. Estamos juntos, estudando a palavra de Deus a partir das 10 horas da manhã, ok? 10 horas da manhã, eu quero convocar a todos. E no domingo às 18 horas, naturalmente, o nosso culto solene, convocação do Senhor para adorarmos no próximo domingo como fizemos hoje, ok? Deus abençoe os irmãos. As contribuições, não deixe de contribuir. Traga o seu quilo de alimento, traga alguma coisa para a formação do kit de higiene pessoal, creme dental, sabonete, sabão e roupas e lençóis. A gente precisa disso para doar para as pessoas que necessitam, tá bom? Se você também souber de alguém da nossa igreja, das nossas congregações, que esteja precisando de ajuda, nós temos cestas básicas disponíveis para ajudar os irmãos necessitados por esse momento que está se passando. Nós queremos ajudar todos. A beneficência, Deus se agrada de tais sacrifícios. Esses são os nossos avisos. Que Deus abençoe a todos. Dê uma boa noite a todos os irmãos. E quero expressar aqui a minha saudade, o carinho, a falta que estamos sentindo dos irmãos, esperando a hora de estarmos juntos aqui presencialmente para jubilosamente adorarmos ao Senhor. Sintam-se todos abraçados, uma boa noite e a paz.